A neblina gelada de Curitiba envolveu a estação ferroviária como um abraço frio naquela noite de junho. Helena Almeida puxou o cobertor fino sobre os ombros de Pedro e Júlia, seus filhos de 6 e 4 anos, que se aconchegavam contra ela no banco desgastado da antiga estação. A mala surrada aos seus pés continha tudo o que restara de uma vida que um dia foi próspera. Apenas 3 meses atrás, ela era uma respeitada professora de piano no bairro Santa Felicidade, com uma casa aconchegante e um marido que a amava. Agora, Marcelo havia desaparecido sem deixar rastros, levando consigo não apenas sua presença, mas também a estabilidade financeira da família. As dívidas que ele deixou para trás foram como um tsunami, varrendo a casa, os móveis e até mesmo a dignidade que Helena lutava para manter. "Mamãe, estou com fome", sussurrou Júlia, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas. Pedro, sempre o protetor da irmã menor, envolveu-a com seus braços magros, tentando ser forte como um homem crescido. Helena sentiu o coração apertar. Seus últimos reais haviam sido gastos com um lanche rápido para as crianças no início da tarde. O estômago dela roncava em protesto, mas isso era secundário diante da necessidade dos filhos. Com mãos trêmulas, Helena abriu o estojo de violino que guardava como um tesouro. O instrumento havia sido um presente de sua avó, uma das poucas coisas que conseguiu salvar antes do despejo. "Vamos fazer uma música para esquentar o coração", disse ela, forçando um sorriso. O arco deslizou pelas cordas e as primeiras notas de uma melodia melancólica ecoaram pela estação quase vazia. A música parecia abraçar os poucos passageiros que aguardavam o último trem da noite, criando uma atmosfera de nostalgia e esperança. Do outro lado da plataforma, um homem de terno impecável parou abruptamente. Ricardo Mendes, empresário do ramo imobiliário conhecido por sua frieza nos negócios, sentiu algo estranho no peito. Aos 42 anos, ele havia construído um império transformando propriedades antigas em empreendimentos luxuosos, mas aquela música o transportou para uma época em que ainda acreditava em sonhos. Há muito tempo, não se permitia sentir nada além de ambição e determinação. Sua própria família se afastara dele, cansada de disputar atenção com planilhas e contratos. Mas ali, observando aquela mulher tocar com tanta paixão enquanto seus filhos dormitavam ao seu lado, Ricardo se viu confrontado com uma humanidade que havia esquecido de existir. Os passageiros começaram a se aproximar, deixando moedas no estojo do violino. Helena agradecia a cada um com um sorriso genuíno, mesmo que por dentro lutasse contra a humilhação de depender da caridade alheia. Pedro observava tudo em silêncio, seus olhos registrando cada gesto, cada palavra. Desde que o pai desaparecera, o menino havia se tornado mais quieto, mais observador, como se tentasse entender um mundo que, de repente, não fazia mais sentido. Ricardo aproximou-se devagar, tirando uma nota de R$ 50 da carteira. Helena levantou os olhos para agradecê-lo e por um instante seus olhares se encontraram. Havia algo na expressão dele que não era piedade, era reconhecimento. Como se ele visse nela não apenas uma pessoa em dificuldades, mas alguém que, assim como ele, havia perdido algo essencial pelo caminho. "Obrigada", ela sussurrou, sua voz carregada de dignidade mesmo na adversidade. Ricardo apenas assentiu, incapaz de formar palavras, e se afastou com passos apressados. O que ele não sabia era que aquela estação ferroviária, com toda sua história e memórias, era exatamente o terreno que sua empresa havia comprado para demolir. O projeto já estava aprovado. Um complexo comercial de alto padrão substituiria aquele espaço que há décadas servia como ponto de encontro e despedida para centenas de curitibanos. Para Ricardo, era apenas mais um negócio lucrativo. Para Helena e tantas outras pessoas, era um pedaço da alma da cidade que estava prestes a desaparecer. Mas o destino tem maneiras peculiares de entrelaçar vidas. E aquela música ecoando na madrugada gelada de Curitiba foi apenas o primeiro movimento de uma sinfonia que mudaria para sempre a vida de ambos. A última nota do violino se perdeu no ar frio da noite, mas seu eco permaneceria gravado na memória de Ricardo por muito tempo. Ele subiu no trem executivo que o levaria de volta ao seu apartamento de cobertura no bairro Batel.
Mas durante toda a viagem não conseguiu tirar da mente a imagem daquela família. Havia algo na coragem silenciosa daquela mulher que o perturbava e o inspirava ao mesmo tempo. Quando o trem partiu, Helena recolheu cuidadosamente o violino e contou as moedas com os filhos. Era o suficiente para um café da manhã simples, mas principalmente era a prova de que ainda havia bondade no mundo. "Vamos dormir um pouco", disse ela, ajeitando Pedro e Júlia no banco. A estação estava quase vazia agora, apenas alguns moradores de rua e ela com as crianças. O frio era cortante, mas o calor do amor que sentia pelos filhos a mantinha firme. Do outro lado da cidade, Ricardo caminhava pelo seu apartamento luxuoso, mas se sentia mais vazio do que nunca. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista espetacular de Curitiba, mas ele só conseguia pensar na música que havia ouvido. Pegou o telefone e ligou para seu sócio, Augusto Viana. "Quero acelerar o projeto da estação ferroviária", disse ele, sem saber que estava selando o destino de Helena e seus filhos. "Quero que a demolição comece dentro de 6 meses. Do outro lado da linha, Augusto sorriu. Para ele, quanto mais rápido, melhor. Havia detalhes sobre os despejos que Ricardo não precisava saber, pelo menos não ainda. Na estação, Helena embalou os filhos cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Pedro lutava contra o sono, preocupado demais para relaxar completamente. Júlia, mais nova e ainda capaz de encontrar segurança nos braços da mãe, dormiu rapidamente. Helena olhou para o teto da estação, com suas vigas de ferro e vidros antigos que contavam a história de uma Curitiba mais simples. "Amanhã será um dia melhor", sussurrou ela, mais para si mesma do que para os filhos. Era uma promessa que fazia todas as noites, mesmo quando a esperança parecia um luxo que não podia se permitir. O relógio da estação marcava meia-noite quando Dona Conceição, a zeladora que trabalhava ali há mais de 20 anos, se aproximou discretamente. A senhora de 60 e poucos anos havia testemunhado muitas histórias naquele lugar. Encontros, despedidas, lágrimas e sorrisos. Mas algo na dignidade daquela jovem mãe a tocou profundamente. "Menina", disse ela baixinho, para não acordar as crianças, "tenho um lugar mais quente onde vocês podem ficar. É só um depósito pequeno, mas tem um aquecedor velho que ainda funciona." Helena sentiu os olhos marejarem de gratidão. "Eu não tenho como pagar", começou ela, mas Dona Conceição balançou a cabeça. "Não precisa pagar nada. Só precisa ser uma mãe corajosa, e isso você já é." Juntas, elas carregaram as crianças adormecidas para o pequeno depósito nos fundos da estação, onde algumas caixas velhas e um aquecedor antigo ofereciam um refúgio temporário da frieza da noite curitibana. Ali, pela primeira vez em semanas, Helena conseguiu fechar os olhos e dormir profundamente, embalada pela certeza de que ainda existiam anjos na terra. 3 semanas haviam se passado desde que Helena e os filhos encontraram abrigo no pequeno depósito da estação. A rotina começava cedo. Ela levava Pedro e Júlia para a escola pública do bairro próximo, usando o endereço de uma amiga para fazer a matrícula, e depois caminhava até o Parque Barigui, onde havia começado a dar aulas de música para algumas crianças. O dinheiro era pouco, mas suficiente para comprar comida e algumas roupas de segunda mão. Aos poucos, Helena sentia que estava reconstruindo suas forças, mesmo que a situação ainda fosse incerta. Pedro continuava mais quieto que o normal, mas Júlia havia voltado a sorrir e brincar. As crianças do parque gostavam das aulas de Helena, e logo alguns pais começaram a recomendar suas aulas para outros. Era um começo pequeno, mas promissor. Ela se lembrava dos dias em que dava aulas particulares de piano em sua casa confortável, mas agora valorizava cada real ganho com seu trabalho honesto. Naquela manhã de julho, Ricardo chegou à estação ferroviária para uma inspeção de rotina. Augusto havia insistido que era importante verificar pessoalmente o estado da propriedade antes de iniciar a demolição. Vestindo um casaco de lã cinza e carregando uma pasta de couro, ele caminhava pelos corredores vazios, fazendo anotações mentais sobre os reparos necessários no local. A estação tinha uma beleza melancólica, com seus azulejos antigos e estrutura de ferro
que remetia ao início do século passado. Por um momento, Ricardo se questionou se realmente valia a pena destruir algo tão carregado de história. Foi então que ele ouviu vozes vindas dos fundos da estação. Curioso, seguiu o som até encontrar Dona Conceição conversando com uma mulher que ele reconheceu imediatamente. Era a musicista que havia tocado violino naquela noite fria. Helena estava vestindo um casaco simples, mas limpo, e seus cabelos castanhos estavam presos num coque despretensioso. Ela segurava uma pequena bolsa e parecia estar se despedindo da zeladora. Dona Conceição, muito obrigada por tudo. Não sei como retribuir sua bondade, dizia Helena, abraçando a senhora mais velha. Menina, você já retribuiu sendo uma mãe guerreira. Seus filhos são uns amores e você tem um talento que não pode ser desperdiçado, respondeu a zeladora, emocionada. Ricardo se escondeu atrás de uma pilastra, observando a cena. Pela primeira vez em anos, ele se sentia como um intruso em sua própria propriedade. Aquelas pessoas haviam encontrado um lar temporário ali, e ele estava prestes a tirá-lo delas. Mas o que mais o impressionou foi a postura de Helena. Mesmo em dificuldades, ela mantinha a dignidade e a gratidão. Não havia amargura em sua voz, apenas uma determinação silenciosa que ele admirava. Depois que Helena saiu, Ricardo se aproximou de Dona Conceição. A zeladora se assustou ao vê-lo, sabendo que havia quebrado as regras ao permitir que alguém morasse na estação. Senhor Ricardo, eu posso explicar, começou ela nervosa. Mas Ricardo levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa explicar nada, Dona Conceição. Só me diga uma coisa, ela é uma boa pessoa? A zeladora o olhou com surpresa. É a melhor pessoa que já conheci, senhor. Trabalha duro, cuida bem dos filhos, nunca reclamou de nada. Até me ajuda com a limpeza, às vezes, sem eu pedir. Por que pergunta? Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Por nada. Continue seu trabalho normalmente. E... se ela precisar ficar mais alguns dias, não há problema. Dona Conceição não conseguiu esconder o alívio no rosto. Obrigada, senhor Ricardo. O senhor tem um coração bom. Enquanto caminhava de volta ao carro, Ricardo refletia sobre as palavras da zeladora. Um coração bom? Quando foi a última vez que alguém havia dito isso sobre ele? Seus ex-sócios o descreviam como implacável, seus ex-funcionários como exigente demais, e sua ex-esposa... Bem, ela havia dito muitas coisas, mas bom não estava entre elas. Talvez aquela mulher e seus filhos estivessem lhe mostrando algo que havia perdido pelo caminho. Naquela tarde, enquanto revisava os contratos do projeto na estação, Ricardo tomou uma decisão que nem ele mesmo entendia completamente. Pegou o telefone e ligou para Augusto. Quero adiar a demolição por mais 3 meses, disse ele, ignorando os protestos do sócio. Preciso de mais tempo para avaliar melhor o projeto. Augusto não ficou nada satisfeito, mas concordou relutantemente. Ricardo desligou o telefone e se recostou na cadeira, olhando pela janela do escritório para a cidade que se estendia além. Ele não sabia exatamente por que havia tomado aquela decisão, mas algo lhe dizia que era o certo a fazer. Enquanto isso, no Parque Barigui, Helena ensinava um grupo de 6 crianças a tocar flauta doce. Era um instrumento mais acessível que o piano, e ela havia conseguido algumas flautas usadas numa loja de instrumentos do centro. As crianças estavam concentradas, tentando reproduzir uma melodia simples que ela havia ensinado. Muito bem, pessoal. Agora vamos tentar todos juntos, disse ela sorrindo. A música sempre havia sido sua paixão, e poder compartilhá-la com aquelas crianças fazia com que se sentisse útil novamente. Pedro e Júlia brincavam próximo dali, sob a sombra de uma árvore. Pedro desenhava num caderno que Helena havia comprado para ele, enquanto Júlia construía pequenos castelos com gravetos e folhas. Era um momento de paz rara em suas vidas turbulentas. Helena observava os filhos de longe, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Eles estavam se adaptando à nova realidade melhor do que ela esperava. Mas ainda havia noites em que Pedro perguntava pelo pai, e Júlia chorava por causa dos pesadelos. A vida havia lhes ensinado a valorizar os pequenos momentos de alegria, mas Helena sabia que aquela situação não poderia durar para sempre.
O inverno curitibano estava ficando mais rigoroso e logo precisariam encontrar uma solução mais permanente para a habitação. Enquanto isso, ela se concentrava no presente, na música que ecoava pelo parque e na certeza de que, de alguma forma, tudo daria certo. Um mês depois, a chuva caía pesadamente sobre Curitiba, transformando as ruas em pequenos rios e testando a infraestrutura da cidade. Helena corria pela rua 15 de novembro, protegendo uma pasta de couro debaixo do casaco encharcado. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pela ansiedade do que estava prestes a fazer. Dentro da pasta estavam documentos importantes que ela havia encontrado no depósito da estação na manhã anterior, papéis que claramente pertenciam a alguém importante, a julgar pela qualidade do material e pela marca da empresa estampada em cada página. Dona Conceição havia lhe contado que um homem de terno havia visitado a estação recentemente, parecendo ter perdido algo. Ele ficou muito nervoso, procurando por todos os cantos, disse a zeladora. Disse que eram documentos de uma reunião importante. Helena sabia que aqueles papéis poderiam ser cruciais para alguém, e mesmo precisando de cada centavo para sustentar os filhos, não conseguia imaginar-se ficando com algo que não lhe pertencia. O edifício da construtora Mendes & Viana se erguia imponente no centro da cidade, com suas paredes de vidro refletindo o céu cinzento. Helena nunca havia entrado num prédio tão luxuoso e se sentia deslocada com suas roupas simples e os cabelos molhados pela chuva. A recepcionista, uma jovem elegante de unhas impecáveis, a olhou com desconfiança quando ela pediu para falar com o dono da empresa. "O Sr. Ricardo está em reunião. A senhora tem agendamento?" Perguntou com um tom que deixava claro que duvidava muito disso. "Não, mas tenho algo que pertence a ele", respondeu Helena, mostrando a pasta. "Encontrei estes documentos e vim devolvê-los." A recepcionista hesitou, mas algo na sinceridade da voz de Helena a fez reconsiderar. "Vou ver se ele pode recebê-la. Aguarde aqui, por favor." Helena se sentou numa poltrona de couro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 2 meses, tentando ignorar os olhares curiosos dos funcionários que passavam. Ricardo estava numa reunião tensa com Augusto e outros investidores quando a secretária o interrompeu. "Senhor Ricardo, há uma senhora aqui que diz ter encontrado documentos seus. Ela insiste em entregá-los pessoalmente." Ele franziu a testa, lembrando-se da pasta que havia perdido 3 dias antes. Aqueles contratos eram fundamentais para o fechamento de um negócio importante e ele havia revirado a cidade inteira procurando por eles. "Diga que já vou atendê-la", disse ele, pedindo desculpas aos presentes. Quando Ricardo saiu da sala de reuniões e viu Helena sentada na recepção, ele parou abruptamente. Era ela novamente, a musicista da estação. O que ela estaria fazendo ali? Helena se levantou ao vê-lo se aproximar, e por um momento eles se encararam em silêncio. Ela estava diferente da última vez que a vira. Os cabelos molhados emolduravam seu rosto e havia uma determinação em seus olhos que não estava lá naquela noite fria na estação. "Senhor", começou ela, incerta sobre como se dirigir a ele. "Ricardo Mendes", ele respondeu estendendo a mão. "E você é Helena Almeida. Eu encontrei isto e acredito que seja seu", disse ela, entregando a pasta. Ricardo a abriu rapidamente, verificando que todos os documentos estavam ali, organizados e intactos. "Onde você encontrou isso?", perguntou ele, genuinamente surpreso. "Na estação ferroviária. Eu estava limpando o local onde fico com meus filhos e encontrei embaixo de um dos bancos." A honestidade de Helena o deixou sem palavras. Quantas pessoas teriam a integridade de percorrer a cidade numa chuva torrencial para devolver algo que não lhes pertencia? Especialmente alguém em sua situação, que claramente precisava de dinheiro. "Você mora na estação?", perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Helena corou ligeiramente, mas manteve a cabeça erguida. "Temporariamente. Tivemos alguns problemas financeiros recentemente." Ricardo olhou para ela com uma mistura de admiração e curiosidade. "Você não quis nada em troca por devolver isso? Nem mesmo uma recompensa?" Helena balançou a cabeça. "Não é meu. Só quis fazer a coisa certa."
Essa simplicidade moral o impressionou mais do que qualquer negócio que já havia fechado. Posso oferecer um café? Você está encharcada e eu gostaria de agradecer adequadamente sua honestidade. Helena olhou para o relógio. Pedro e Júlia estariam saindo da escola em 1 hora e ela precisava estar lá. Mas havia algo na voz de Ricardo que a fez hesitar. Só um cafezinho rápido, disse ela. Preciso buscar meus filhos na escola. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia em seu rosto. Claro, conheço um lugar próximo à escola. Posso levá-la de carro depois. Helena aceitou, sem saber que aquele simples ato de honestidade havia plantado uma semente que cresceria de formas que ela jamais poderia imaginar. Na pequena cafeteria próxima ao centro, Ricardo e Helena conversaram pela primeira vez como duas pessoas comuns, longe das circunstâncias que os haviam unido. Ele descobriu que ela havia sido professora de piano, que amava música clássica e que tinha 2 filhos maravilhosos que eram toda a sua vida. Ela descobriu que ele era viúvo, que havia perdido o contato com os próprios filhos por causa do trabalho e que, apesar de todo o sucesso profissional, se sentia profundamente solitário. Você não tem medo? Perguntou ele, referindo-se à situação precária em que ela vivia. Todos os dias, respondeu Helena honestamente. Mas o medo não pode paralisar a gente. Meus filhos precisam de mim forte. Ricardo admirou aquela coragem silenciosa. E o pai deles? Perguntou, tentando soar casual. O rosto de Helena se entristeceu. Marcelo desapareceu há alguns meses. Um dia ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. A polícia não encontrou nada, nem o corpo, nem explicação. Só sei que ele me deixou com muitas dívidas e muitas perguntas sem resposta. A conversa foi interrompida quando Helena percebeu que estava na hora de buscar as crianças. Ricardo a levou até a escola num silêncio confortável, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Quando ela desceu do carro, ele a observou abraçar os filhos com tanto amor que sentiu uma pontada de inveja. Há quanto tempo não se sentia necessário para alguém? Helena, chamou ele pela janela aberta, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, aqui está meu cartão. Ela pegou o cartão, surpresa com a oferta. Obrigada, mas não precisa se preocupar conosco. Vamos ficar bem. Enquanto ela se afastava de mãos dadas com Pedro e Júlia, Ricardo permaneceu ali, observando-os desaparecer na multidão. Algo havia mudado dentro dele, e ele não sabia exatamente o que era, mas sabia que não conseguiria esquecer aquela mulher e a lição de dignidade que ela lhe havia ensinado. Agosto chegou com ventos gelados que testavam a resistência de todos que viviam nas ruas de Curitiba. Helena havia conseguido alguns cobertores extras através de uma campanha de doações da igreja local, mas ainda assim, as noites eram difíceis. Pedro havia começado a apresentar sintomas de resfriado e Júlia reclamava de dores de barriga que Helena suspeitava serem causadas pela alimentação irregular. O dinheiro das aulas de música mal cobria as necessidades básicas e ela se encontrava constantemente fazendo escolhas impossíveis entre comida e remédios. Foi numa dessas manhãs frias que Helena recebeu uma notícia que mudaria tudo. Uma das mães cujos filhos frequentavam suas aulas no parque se aproximou dela com uma proposta inesperada. Helena, minha vizinha, trabalha na Fundação Cultural de Curitiba e está organizando um concerto beneficente para arrecadar fundos para famílias carentes. Ela ouviu falar do seu trabalho com as crianças e gostaria de conversar com você. A proposta era tentadora. Helena e seus pequenos alunos se apresentariam no Teatro Guaíra, um dos palcos mais prestigiados da cidade. Seria uma oportunidade não apenas de arrecadar dinheiro para a comunidade, mas também de mostrar o talento das crianças que ela vinha ensinando. Mas eu não tenho instrumentos suficientes para todos, disse Helena preocupada. E as crianças precisariam de roupas adequadas para se apresentar num teatro. A mãe sorriu. Deixe isso conosco. A comunidade vai se mobilizar. O importante é dar essa chance para as crianças. Enquanto Helena organizava o concerto, do outro lado da cidade, Ricardo enfrentava seus próprios dilemas. Augusto havia descoberto sobre o adiamento da demolição e não estava nada satisfeito. Ricardo, você está perdendo dinheiro a cada dia que passa.
Aquela estação não tem valor histórico suficiente para justificar nossa perda, argumentava ele durante uma reunião tensa. E ainda tem aquela invasão que a zeladora está permitindo. Precisa resolver isso. Ricardo sabia que Augusto estava certo do ponto de vista financeiro, mas não conseguia tomar a decisão de acelerar a demolição. Toda vez que pensava em Helena e seus filhos, sentia um aperto no peito. Mais um mês, disse ele finalmente. Depois disso, decidimos o que fazer. Augusto balançou a cabeça claramente frustrado, mas concordou relutantemente. Naquela noite, Ricardo decidiu visitar a estação pessoalmente. Queria entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão definitiva. Chegou por volta das 8 horas, quando a maioria dos passageiros já havia partido. A estação estava quieta, apenas com o som distante do tráfego e o eco de seus próprios passos nos corredores vazios. Foi então que ele ouviu música vindo dos fundos do prédio. Seguindo o som, descobriu Helena tocando violino para Pedro e Júlia, que estavam sentados numa caixa de papelão, fazendo a lição de casa, à luz de uma pequena lanterna. A cena era ao mesmo tempo tocante e desoladora. Uma família tentando manter a normalidade em circunstâncias extraordinárias. Helena tocava uma peça que ele reconheceu como sendo de Bach, e mesmo com um violino claramente antigo e desafinado, a música era linda. Pedro desenhava enquanto ouvia, e Júlia balançava o corpo suavemente no ritmo da melodia. Era um momento de intimidade familiar que Ricardo não queria interromper, mas também não conseguia se afastar. Quando Helena terminou de tocar, Pedro levantou os olhos do desenho e a viu. "Mamãe, tem um senhor ali", disse ele, apontando para a sombra onde Ricardo estava. Helena se assustou, segurando o violino com força. "Quem está aí?", perguntou ela, tentando proteger os filhos com o corpo. Ricardo saiu das sombras lentamente, com as mãos visíveis para não assustá-la ainda mais. "Desculpe, não queria interromper. Sou Ricardo Mendes. Nos encontramos na semana passada, quando você devolveu meus documentos." Helena relaxou ligeiramente, mas ainda mantinha uma postura defensiva. "O que você está fazendo aqui?" Eu sou o dono desta estação", disse ele, vendo a expressão de alarme que atravessou o rosto dela. "Mas não vim aqui para expulsá-los. Vim porque não consigo parar de pensar na nossa conversa." Helena puxou os filhos para mais perto dela. "Se você vai nos expulsar, por favor, dê-nos alguns dias para encontrar outro lugar. As crianças não podem ficar na rua." Ricardo se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa. "Não vou expulsá-los. Na verdade, vim aqui para entender melhor a situação. Você disse que seu marido desapareceu. Já tentou procurar ajuda legal?" Helena suspirou cansada. "Não tenho dinheiro para advogado, e a polícia disse que não há evidências de crime. Marcelo simplesmente sumiu." Foi então que Pedro, que havia ficado observando o homem em silêncio, se aproximou dele. "Você é rico?", perguntou o menino, com a franqueza típica das crianças. Ricardo sorriu, surpreso pela pergunta direta. "Por que você quer saber?" "Porque minha mãe é a melhor musicista do mundo, mas ninguém quer pagar direito pelo trabalho dela. Se você é rico, talvez possa ajudar." A simplicidade da lógica de Pedro tocou Ricardo profundamente. Ali estava uma criança de 6 anos que já havia aprendido que o dinheiro era necessário para resolver problemas, mas que ainda acreditava na bondade das pessoas. "Sua mãe realmente é uma musicista talentosa", disse ele olhando para Helena. "Eu gostaria de ajudar se vocês permitirem." Helena franziu a testa desconfiada. "Por que você faria isso?" "Nem nos conhece direito." Ricardo ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. "Porque vocês me lembraram de algo que eu havia esquecido, que existem coisas mais importantes que dinheiro, e porque..." Ele hesitou. "Porque faz muito tempo que não me sinto necessário para alguém." A conversa foi interrompida quando Júlia começou a tossir violentamente. Helena correu para ela preocupada. A menina estava pálida e com febre. "Ela está doente desde ontem", disse Helena, tentando controlar o pânico. "Preciso levá-la ao hospital, mas não tenho dinheiro para o transporte." Ricardo não hesitou. "Vou levá-los agora. Meu carro está na frente." Helena olhou para ele, dividida entre a necessidade e o orgulho. Mas quando Júlia tossiu novamente, a escolha foi fácil. "Obrigada",
disse ela, pegando a filha no colo. Muito obrigada. No hospital, enquanto esperavam o atendimento médico, Ricardo observou Helena segurar a mão de Júlia e conversar baixinho com Pedro para acalmá-lo. Era evidente o amor que ela sentia pelos filhos e a força que encontrava neles. Quando o médico finalmente os atendeu, diagnosticou uma pneumonia em estágio inicial. Nada grave, mas que precisava ser tratada adequadamente. Vou prescrever antibióticos e repouso, disse o médico. E é importante que a criança fique em ambiente aquecido e seco. Helena sentiu o estômago apertar. Como poderia proporcionar um ambiente aquecido e seco para Júlia num depósito frio e úmido? Ricardo percebeu sua preocupação. Doutor, quanto tempo ela precisa ficar em repouso? Pelo menos uma semana até a febre baixar completamente. Ricardo assentiu e, sem consultar Helena, disse ao médico: eles ficarão na minha casa até ela se recuperar completamente. Helena o olhou com os olhos arregalados. Não posso aceitar isso. Você nem nos conhece direito. Conheço o suficiente, respondeu ele calmamente. Conheço uma mãe que atravessou a cidade na chuva para devolver algo que não era seu. Conheço uma mulher que mantém a dignidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E conheço duas crianças que merecem ter um lugar seguro para se recuperar. Pedro puxou a barra da calça de Ricardo. Senhor Ricardo, nossa mãe tem muito orgulho, mas a Júlia precisa ficar boa. Você pode convencê-la? Ricardo se abaixou para ficar na altura do menino. Vou tentar, Pedro. Vou tentar. Na saída do hospital, com Júlia dormindo no colo de Helena e Pedro segurando a mão de Ricardo, os quatro caminharam em direção ao carro como uma estranha família temporária. Helena ainda hesitava, mas a febre da filha e a sinceridade nos olhos de Ricardo a fizeram aceitar a ajuda. Era apenas por uma semana, disse a si mesma. Apenas até Júlia se recuperar. Ela não podia imaginar como aquela decisão mudaria suas vidas para sempre. O apartamento de Ricardo no bairro Batel era tudo o que Helena havia imaginado que seria: luxuoso, moderno e impecavelmente decorado. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista espetacular da cidade, e os móveis caros pareciam saídos de uma revista de decoração. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Não havia fotografias de família, brinquedos espalhados ou qualquer sinal de que ali vivesse alguém que valorizasse mais do que objetos bonitos. O quarto de hóspedes fica ali, disse Ricardo, indicando um corredor. Tem 2 camas e um banheiro privativo. Júlia ficará mais confortável lá. Helena agradeceu baixinho, ainda se sentindo uma intrusa naquele ambiente sofisticado. Pedro, por outro lado, estava fascinado com tudo, especialmente com o piano de cauda que ocupava um canto da sala. Posso tocar? Perguntou ele, os olhos brilhando de curiosidade. Ricardo sorriu. Claro. Há muito tempo ninguém toca esse piano. Helena se aproximou do instrumento, passando os dedos pelas teclas com reverência. É um Steinway, disse ela impressionada. Deve ter custado uma fortuna. Foi um presente para minha ex-esposa, explicou Ricardo, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Ela tocava muito bem. Depois que nos separamos, eu nunca mais o usei. Enquanto acomodavam Júlia no quarto, Helena não pôde deixar de notar como Ricardo era gentil com as crianças. Ele ajudou Pedro a se acomodar e trouxe um copo de água gelada para Júlia, que estava mais calma depois de tomar o primeiro antibiótico. Obrigada, disse Helena quando ele saiu do quarto. Não sei como retribuir sua gentileza. Não precisa retribuir nada, respondeu ele. Só fique à vontade. Esta casa tem sido muito silenciosa ultimamente. Durante os primeiros dias, Helena se sentia como uma estranha em casa alheia. Ela cuidava de Júlia, que melhorava gradualmente, e tentava manter Pedro ocupado para que não incomodasse Ricardo. Mas aos poucos, a dinâmica da casa começou a mudar. Pedro descobriu que Ricardo tinha uma coleção de livros de aventura e passava horas ouvindo-o ler histórias em voz alta. Júlia, quando se sentia melhor, pedia para Ricardo mostrar-lhe as vistas da cidade pela janela, e ele pacientemente explicava cada prédio e rua que conseguiam ver. Helena observava essas interações com sentimentos mistos. Por um lado, estava grata pela gentileza de Ricardo com seus filhos. Por outro,
Preocupava-se com o apego que eles estavam desenvolvendo por ele. Quando tudo isso acabasse, quando Júlia se recuperasse e eles voltassem para a estação, seria mais uma perda que as crianças teriam que enfrentar. Na quinta noite, quando as crianças já estavam dormindo, Helena e Ricardo se encontraram na cozinha. Ela estava preparando um chá e ele trabalhava no laptop revisando contratos. "Não consigo dormir", disse ela, explicando sua presença ali tarde da noite. "Está preocupada com Júlia?", perguntou ele, fechando o computador. "Ela está muito melhor. Na verdade, estava pensando em como as coisas mudaram tão rapidamente. Há uma semana eu nem o conhecia direito." Ricardo serviu chá para ambos e se sentou à mesa da cozinha, algo que raramente fazia, preferindo comer no escritório enquanto trabalhava. "Você já pensou em recomeçar em outro lugar?", perguntou ele. "Curitiba tem muitas oportunidades para uma musicista talentosa como você." Helena suspirou. "Penso nisso todos os dias, mas não tenho dinheiro para um apartamento, nem referências para conseguir um emprego fixo. E ainda há a questão do Marcelo." "Você ainda acredita que ele vai voltar?", perguntou Ricardo gentilmente. Helena ficou em silêncio por um longo momento. "Não sei. Às vezes acho que ele me abandonou, que fugiu das responsabilidades. Outras vezes, penso que algo terrível pode ter acontecido com ele. A incerteza é a pior parte." Ricardo assentiu, compreendendo. "Já tentou contratar um investigador particular?" "Com que dinheiro?", respondeu ela com um sorriso triste. Foi então que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. "E se eu contratasse um para você?" Helena o olhou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. "Por quê? Por que você faria isso?" "Porque você merece ter respostas. E por quê?", ele hesitou. "Porque Pedro e Júlia merecem saber o que aconteceu com o pai deles." A generosidade de Ricardo a deixou sem palavras. Aquele homem que havia sido descrito por ela mesma como frio e calculista estava se revelando alguém completamente diferente. "Não posso aceitar isso", disse ela finalmente. "Já fizeram demais por nós." "Helena", disse ele pegando suavemente na mão dela, "deixe-me fazer isso. Não por pena, mas porque faz muito tempo que não me sinto útil para alguém." O toque dele a surpreendeu. Não era romântico ou invasivo, mas caloroso e reconfortante. Há meses ela não se sentia protegida por alguém, e a sensação era ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora. "Tudo bem", disse ela em voz baixa, "mas quando descobrirmos a verdade sobre Marcelo, vou encontrar uma forma de pagar você de volta." Ricardo sorriu. "Combinado." Na manhã seguinte, Pedro fez uma pergunta que pegou ambos de surpresa. "Senhor Ricardo, você gosta da minha mãe?" A pergunta foi feita com a inocência típica das crianças, mas carregava um peso que os dois adultos sentiram imediatamente. Ricardo olhou para Helena, que corou ligeiramente. "Eu respeito muito sua mãe, Pedro. Ela é uma pessoa especial." "Mas você gosta dela como meu pai gostava?", insistiu o menino. Helena interveio rapidamente. "Pedro, essas são perguntas muito pessoais. Não devemos incomodar o Sr. Ricardo com isso." Mas Pedro continuou, com a determinação de quem já havia perdido demais. "É que eu quero que alguém cuide da mamãe quando nós crescermos. E o Sr. Ricardo é legal. Ele lê histórias e tem um piano." A simplicidade da lógica de Pedro fez ambos os adultos sorrirem, mas também os forçou a confrontar sentimentos que vinham crescendo silenciosamente entre eles. Ricardo se abaixou para ficar na altura de Pedro. "Sua mãe é muito forte e consegue cuidar de vocês sozinha. Mas eu prometo que sempre serei amigo de vocês, não importa o que aconteça." Pedro pareceu satisfeito com a resposta, mas Helena percebeu que havia algo mais no olhar de Ricardo quando ele disse aquelas palavras. Havia uma promessa ali que ia além da amizade, e ela não sabia se isso a assustava ou a consolava. A semana passou rapidamente e Júlia se recuperou completamente da pneumonia. Chegou o momento de voltarem para a estação, mas nenhum deles parecia ansioso para que isso acontecesse. Ricardo havia se acostumado com as vozes das crianças ecoando pela casa, com o cheiro do café que Helena preparava de manhã, e com a sensação de ter uma família por perto. Helena, por sua vez, havia se acostumado com a segurança e o conforto que aquele lugar oferecia, mas principalmente com as conversas longas que tinha com Ricardo depois que as crianças dormiam.
Na última noite, enquanto empacotavam suas poucas pertences, Júlia começou a chorar. "Não quero voltar para o lugar frio", disse ela, agarrando-se à perna de Ricardo. "Posso ficar aqui com você?" O pedido da menina partiu o coração de todos os presentes. Ricardo a pegou no colo, sentindo um aperto no peito. "Júlia, você precisa ficar perto da sua mãe, mas eu prometo que vou visitá-lo sempre, está bem?" A menina assentiu, mas continuou chorando baixinho. Naquela noite, antes de dormir, Helena encontrou Ricardo na varanda olhando para a cidade. "Obrigada por tudo", disse ela, juntando-se a ele. "Esta semana foi especial." "Para mim também", admitiu ele. "Faz muito tempo que esta casa não se sentia como um lar." Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos sabendo que algo havia mudado entre eles, mas sem saber exatamente como lidar com isso. "O investigador particular já começou a trabalhar no caso do Marcelo", disse Ricardo, mudando de assunto. "Ele parece otimista sobre encontrar pistas." Helena assentiu, mas uma parte dela se perguntava se realmente queria saber a verdade. E se Marcelo tivesse escolhido abandoná-los? E se ele estivesse bem, vivendo uma nova vida em outro lugar? Essas perguntas a atormentavam, mas ela sabia que precisava de respostas para seguir em frente. "Aconteça o que acontecer", disse Ricardo, virando-se para olhá-la. "Você não está sozinha nisso. Eu estarei aqui para ajudar, não importa o que descobrirmos." Helena sentiu os olhos marejarem. "Por que você se importa tanto conosco?" Ricardo ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Porque vocês me lembraram de quem eu costumava ser antes de me perder nos negócios e no dinheiro. E porque..." Ele hesitou. "Porque não consigo imaginar minha vida sem vocês nela." A confissão pairou no ar entre eles, como uma promessa não dita. Helena sentiu o coração acelerar, mas também uma pontada de culpa. Ela ainda era uma mulher casada, mesmo que seu marido tivesse desaparecido. E Ricardo era um homem bom, que merecia algo mais do que a incerteza que ela carregava. "Ricardo", começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. "Não precisa dizer nada agora. Só saiba que meus sentimentos são sinceros." E com isso, ambos souberam que suas vidas haviam se entrelaçado de uma forma que seria impossível desfazer. Setembro trouxe consigo não apenas o fim do inverno, mas também revelações que abalariam as fundações da nova vida que Helena e Ricardo estavam construindo juntos. O investigador particular, um homem experiente chamado Detetive Silva, havia trabalhado incansavelmente no caso de Marcelo Almeida, seguindo pistas que a polícia havia negligenciado. O que ele descobriu mudaria tudo. "Senhora Helena", disse ele durante uma reunião no escritório de Ricardo, "preciso contar-lhe o que descobrimos sobre seu marido." Helena segurou a mão de Ricardo, preparando-se para o pior. Marcelo não a abandonou intencionalmente. Há 3 meses, ele sofreu um acidente de carro na rodovia que liga Curitiba a Ponta Grossa. O carro capotou durante uma tempestade e ele foi resgatado por uma família de agricultores que não tinha telefone na propriedade. O coração de Helena disparou. "Ele está vivo?" "Sim, mas houve complicações. O acidente causou um traumatismo craniano que resultou em amnésia severa. Ele não se lembra de nada sobre sua vida anterior, nem de você, nem das crianças, nem de sua própria identidade. A família que o resgatou cuidou dele durante meses e ele assumiu uma nova identidade, acreditando ser um trabalhador rural sem família." As palavras do detetive ecoaram no escritório como um eco doloroso. Helena mal conseguia processar a informação. Marcelo estava vivo, mas não se lembrava dela nem dos filhos. Era uma situação que ela jamais havia imaginado. "Mas recentemente", continuou o detetive, "sua memória começou a retornar em fragmentos. Ele se lembra de tocar piano, de uma mulher de cabelos castanhos, de risos de crianças. Está procurando por vocês." Ricardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Durante meses, ele havia se apaixonado por Helena e suas crianças, imaginando um futuro juntos. Agora o marido dela estava vivo e voltando para casa. "Onde ele está agora?" perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. "Numa cidadezinha próxima a Ponta Grossa. Quando soube que tinha uma família em Curitiba, decidiu voltar. Ele deve chegar na cidade nos próximos dias."
A notícia caiu sobre Helena como uma avalanche de emoções conflitantes. Alívio por saber que Marcelo estava vivo, ansiedade sobre como as crianças reagiriam e uma culpa profunda pelos sentimentos que havia desenvolvido por Ricardo. "Como vou explicar isso para Pedro e Júlia?", perguntou ela, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. "Eles mal se lembram do pai e agora ele volta como um estranho." Ricardo, apesar da dor que sentia, foi o primeiro a oferecer apoio. "Vamos fazer isso juntos", disse ele, apertando a mão dela. "As crianças vão precisar de tempo para se adaptar, e você também. Eu estarei aqui para ajudar no que for necessário." O detetive observou a interação entre eles com interesse profissional. Era óbvio que havia algo mais do que amizade entre Helena e Ricardo, e a situação estava prestes a se tornar muito mais complicada. Naquela noite, Helena contou a Pedro e Júlia sobre o pai. A reação das crianças foi uma mistura de confusão e excitação. Pedro, que havia assumido o papel de homem da casa, ficou quieto e pensativo. "Ele vai se lembrar da gente?", perguntou finalmente. "Não sabemos ainda", respondeu Helena honestamente. "Mas ele está tentando se lembrar, e isso é o que importa." Júlia, mais nova e com menos memórias do pai, parecia mais interessada na ideia de ter um papai do que preocupada com os detalhes. "Ele vai morar com a gente?", perguntou ela. Helena sentiu o coração apertar. "Não sei, meu amor. Vamos ter que ver como as coisas vão acontecer." Pedro olhou para ela com uma sabedoria que não deveria existir em uma criança de 6 anos. "E o Sr. Ricardo? Ele vai continuar sendo nosso amigo?" A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Como explicar para crianças que o mundo dos adultos é complicado, cheio de escolhas difíceis e sentimentos conflitantes? "O Sr. Ricardo sempre será nosso amigo", disse ela, esperando que fosse verdade. "Não importa o que aconteça, ele sempre será especial para nós." 2 dias depois, Helena recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Era Marcelo, ou pelo menos alguém que dizia ser ele. A voz era familiar, mas diferente, mais hesitante, mais frágil. "Helena, sou Marcelo. Eu não me lembro de muita coisa, mas sei que você é minha esposa e que temos filhos. Posso ir para casa?" O coração de Helena se partiu ao ouvir a vulnerabilidade na voz do homem que havia sido seu marido. "Claro", disse ela, lutando contra as lágrimas. "Você pode vir para casa." Mas ao mesmo tempo que dizia essas palavras, ela se perguntava onde era a casa agora. A estação ferroviária? O apartamento de Ricardo? Ou algum lugar que ainda não existia? Quando Helena contou a Ricardo sobre o telefonema, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele disse: "Você precisa tentar reconstruir sua família, Helena. É o que é certo." Mas havia uma dor profunda em sua voz que ela não conseguia ignorar. "E nós?", perguntou ela, finalmente verbalizando a pergunta que ambos evitavam. "O que acontece conosco?" Ricardo a olhou com uma mistura de amor e resignação. "Não há nós enquanto você for casada com outro homem. Não importa o que eu sinta por você, não importa o que você possa sentir por mim. Você tem uma família para reconstruir." Helena sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. O encontro foi marcado para o parque próximo à estação ferroviária, um local neutro onde as crianças se sentiriam confortáveis. Helena chegou cedo com Pedro e Júlia, todos nervosos e ansiosos. Ricardo havia insistido em acompanhá-los, não como um rival, mas como um amigo que queria apoiar a família neste momento difícil. Quando Marcelo apareceu, Helena mal o reconheceu. Ele estava mais magro, com barba por fazer e roupas simples de trabalhador rural. Seus olhos, que antes brilhavam com confiança, agora pareciam perdidos e incertos. "Helena?", disse ele, aproximando-se hesitantemente. "Sou eu, Marcelo. Seu marido." A reunião foi estranha e emocionante ao mesmo tempo. Pedro observou o pai com curiosidade, tentando encontrar alguma familiaridade naquele rosto. Júlia se escondeu atrás da mãe, intimidada pelo estranho que dizia ser seu pai. Marcelo tentou abraçar Helena, mas o gesto foi desajeitado, como se ele estivesse seguindo instruções de um manual. "Você se lembra de alguma coisa?", perguntou Helena gentilmente. Marcelo balançou a cabeça. Fragmentos, música, seu rosto sorrindo. Os risos das crianças.
Mas é como tentar juntar pedaços de um quebra-cabeças sem saber como é a imagem final. Foi então que ele notou Ricardo, que havia ficado discretamente afastado. E você é... Ricardo Mendes, respondeu ele, estendendo a mão. Um amigo da família. Marcelo apertou a mão oferecida, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele percebia mais do que estava sendo dito. Obrigado por cuidar da minha família, disse ele, e a palavra minha ecoou no ar como uma reivindicação silenciosa. O encontro terminou com Marcelo prometendo voltar no dia seguinte para passar mais tempo com as crianças. Quando ele se afastou, Pedro puxou a manga de Helena. Mamãe, ele parece triste e diferente. Helena assentiu. Ele está se recuperando, meu amor. Vai levar tempo. Mas por dentro, ela se perguntava se era possível reconstruir um amor que havia sido apagado da memória, e se era justo com Ricardo e consigo mesma tentar fazer isso. Aquela noite, enquanto as crianças dormiam, Helena e Ricardo conversaram pela última vez como haviam feito durante aqueles meses. Eu preciso tentar, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Preciso dar uma chance para minha família. Ricardo assentiu, mesmo que cada palavra fosse como uma facada no coração. Eu sei, e eu vou sair da sua vida para facilitar as coisas. Não, disse Helena rapidamente. Não quero que você saia da nossa vida. Você é importante demais para nós. Ricardo sorriu tristemente. Helena, você não pode reconstruir um casamento tendo outro homem por perto. Não é justo com nenhum de nós. E assim, na quietude da noite curitibana, duas pessoas que haviam se encontrado no momento certo, mas nas circunstâncias erradas, se despediram. Era o fim de um capítulo e o início de outro, mas nenhum deles sabia que o destino ainda tinha muitas surpresas reservadas para suas vidas entrelaçadas. As semanas que se seguiram foram um período de adaptação dolorosa para todos os envolvidos. Helena havia se mudado com as crianças para um pequeno apartamento alugado que Ricardo havia ajudado a conseguir. Um último gesto de cuidado antes de se afastar de suas vidas. Marcelo visitava diariamente, tentando reconstruir laços com uma família que existia apenas em fragmentos de sua memória recuperada. O processo era mais difícil do que Helena havia imaginado. Marcelo era gentil e se esforçava genuinamente para ser um bom pai e marido, mas era impossível ignorar que ele era praticamente um estranho. As crianças, especialmente Pedro, sentiam a diferença. Ele não é mais o mesmo papai, disse Pedro numa noite, depois que Marcelo havia saído. Ele não se lembra das nossas brincadeiras, das músicas que cantávamos juntos. Helena abraçou o filho, sentindo o peso da responsabilidade de manter a família unida. Ele está tentando, meu amor. Às vezes as pessoas mudam, mas isso não significa que não nos amem. Mas por dentro ela também sentia a diferença. O Marcelo que havia voltado era uma sombra do homem por quem ela havia se apaixonado. Ele era cuidadoso demais, tentando demais, como se estivesse representando um papel que não dominava completamente. Enquanto isso, Ricardo mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupou até mesmo Augusto. O projeto da estação ferroviária havia sido retomado, e ele trabalhava até tarde todas as noites, revisando plantas e contratos. Era sua forma de lidar com a dor de ter perdido a família que havia aprendido a amar. Dona Conceição, que havia continuado seu trabalho na estação, observava com tristeza o movimento de máquinas e trabalhadores que se preparavam para a demolição. Senhor Ricardo, disse ela um dia quando ele veio inspecionar o progresso das obras. A senhora Helena e as crianças estão bem? Ricardo parou o que estava fazendo, surpreso pela pergunta. Estão. Por que pergunta? Porque o senhor parece um homem que perdeu algo muito valioso. E porque ela também parece triste quando a vejo no parque com as crianças. A observação de Dona Conceição atingiu Ricardo como uma flecha certeira. Ele havia tentado convencer a si mesmo de que havia feito a coisa certa ao se afastar, mas a verdade era que todos estavam sofrendo com a separação. É complicado, Dona Conceição, disse ele finalmente. Às vezes, fazer a coisa certa é também a coisa mais difícil. Foi nessa época que um evento inesperado mudou novamente o rumo das coisas. Helena havia organizado o concerto beneficente no Teatro Guaíra, com seus alunos do parque,
e a apresentação foi um sucesso impressionante. As crianças tocaram com paixão e técnicas surpreendentes, e Helena regeu o pequeno grupo com uma elegância natural que chamou a atenção de muitos profissionais da música presentes no evento. Entre o público estava Maestro Antônio Guerreiro, diretor da Orquestra Sinfônica do Paraná, que ficou impressionado não apenas com o talento das crianças, mas principalmente com a capacidade de Helena de extrair o melhor de cada uma delas. Após o concerto, ele se aproximou dela. Senhora Helena, gostaria de conversar sobre uma proposta de trabalho. Estamos precisando de um novo professor de cordas para nossa escola de música e acredito que você seria perfeita para o cargo. A oferta era tentadora, um salário digno, reconhecimento profissional e a chance de trabalhar com música em tempo integral. Mas Helena hesitou. Preciso conversar com minha família, disse ela. É uma decisão importante. O maestro compreendeu. Claro, mas não demore muito. Oportunidades como esta não aparecem todos os dias. Quando Helena contou sobre a oferta para Marcelo, sua reação foi inesperada. Acho que você deveria aceitar, disse ele. Você sempre foi uma musicista brilhante. Não deveria desperdiçar seu talento. Helena ficou surpresa com o apoio dele. Mas e nossa família? E sua recuperação? Marcelo ficou em silêncio por um momento. Helena, preciso ser honesto com você. Eu me esforço muito para ser o marido e pai que vocês merecem, mas às vezes sinto que estou interpretando um papel. Talvez você precise seguir seu próprio caminho para ser feliz. A confissão de Marcelo foi tanto um alívio quanto um golpe para Helena. Ela havia sentido a mesma coisa, que ambos estavam tentando forçar algo que talvez não pudesse ser recuperado. O que você está dizendo? Perguntou ela, mesmo sabendo a resposta. Estou dizendo que talvez devêssemos parar de tentar reconstruir algo que talvez não possa ser reconstruído, respondeu ele com tristeza. Eu não sou mais o homem que você se casou, e você não é mais a mulher que eu deixei. Talvez seja a hora de aceitarmos isso. A conversa foi interrompida pela chegada de Pedro e Júlia da escola. As crianças perceberam imediatamente a tensão no ar. Vocês estão brigando? Perguntou Júlia, preocupada. Não, meu amor, disse Helena, forçando um sorriso. Estávamos apenas conversando sobre coisas de adultos. Mas Pedro, sempre observador, não se deixou enganar. Papai vai embora de novo? Perguntou ele diretamente para Marcelo. Marcelo se ajoelhou para ficar na altura do filho. Pedro, eu sempre vou ser seu pai, não importa onde eu esteja. Mas às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis. Sua mãe e eu estamos tentando descobrir qual é a melhor forma de cuidar de vocês. Pedro assentiu, mesmo que não compreendesse completamente. E o senhor Ricardo, ele vai voltar? A pergunta pegou ambos os adultos de surpresa. Helena não havia percebido o quanto as crianças sentiam falta de Ricardo. Por que você pergunta isso? Disse ela. Porque ele fazia a mamãe sorrir, respondeu Pedro com simplicidade. E ele lia histórias legais para nós. E tocava piano. Júlia assentiu energicamente. Eu gosto do senhor Ricardo, ele é legal. Aquela noite, depois que as crianças foram dormir, Helena e Marcelo tiveram a conversa mais honesta desde que ele havia voltado. Eles sentem falta dele, disse Marcelo. E você também. Helena não tentou negar. Sim, sinto. Mas você é meu marido. E... Helena, interrompeu ele gentilmente, você não precisa escolher entre fazer a coisa certa e ser feliz. Às vezes elas podem ser a mesma coisa. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, Ricardo estava em seu escritório, olhando pela janela na direção do bairro onde Helena morava. Ele havia tomado uma decisão que mudaria tudo novamente. Na mesa à sua frente estava um envelope com documentos que Augusto havia lhe entregado mais cedo. Documentos que revelavam irregularidades nos despejos que haviam afetado Helena e dezenas de outras famílias. Seu sócio havia manipulado processos legais para acelerar as expulsões e Ricardo agora tinha a prova disso. Augusto, disse ele no telefone, preciso falar com você. Agora. A conversa que se seguiu foi tensa e reveladora. Augusto havia agido por conta própria, usando métodos questionáveis para acelerar os projetos da empresa. Você está arruinando nossa parceria por causa de uma mulher?
gritou Augusto quando Ricardo ameaçou denunciá-lo às autoridades. Não, respondeu Ricardo calmamente. Estou fazendo isso porque é o certo a fazer. A decisão de Ricardo de romper com Augusto e denunciar as irregularidades custaria caro, financeiramente e profissionalmente. Mas, pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que o fazia sentir-se orgulhoso de si mesmo. E mais importante, estava fazendo algo que poderia ajudar Helena e outras famílias que haviam sido prejudicadas injustamente. Enquanto isso, Helena tomava sua própria decisão corajosa. Aceitaria o trabalho na orquestra sinfônica e começaria uma nova vida independente com seus filhos. Não seria fácil, mas seria honesta, tanto consigo mesma quanto com Marcelo. Eles se separariam oficialmente, mas continuariam sendo parceiros na criação das crianças. Era uma solução imperfeita, mas era a única que permitiria que todos seguissem em frente. O que nenhum deles imaginava era que seus caminhos estavam prestes a se cruzar novamente, de uma forma que nenhum deles poderia prever. O destino ainda tinha cartas na manga, e a história de Helena e Ricardo estava longe de terminar. Outubro chegou com as primeiras chuvas da primavera e uma série de eventos que mudariam definitivamente o curso das vidas entrelaçadas de Helena e Ricardo. A denúncia que Ricardo havia feito contra Augusto causou um escândalo na imprensa local, com manchetes sobre corrupção no mercado imobiliário e famílias prejudicadas por despejos ilegais. O nome de Helena apareceu como uma das vítimas, o que a fez se sentir exposta e vulnerável. «Mamãe, por que tem repórteres na nossa escola?» perguntou Pedro quando Helena foi buscá-los numa tarde chuvosa. Ela havia notado os jornalistas também e sabia que era apenas uma questão de tempo até que a procurassem para uma entrevista. «Eles querem saber sobre os problemas que tivemos com nossa casa antiga», explicou ela, tentando manter a calma. «Mas não precisamos falar com eles se não quisermos». Naquela mesma semana, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado que Ricardo havia contratado para representar as famílias prejudicadas pelos despejos ilegais. «Senhora Helena, tenho boas notícias. Conseguimos provar que a perda de sua casa foi resultado de documentos falsificados. Você tem direito a uma indenização significativa e, se quiser, pode até mesmo recuperar a propriedade original». A notícia a deixou atordoada. Durante meses ela havia aceito que a casa estava perdida para sempre e agora descobria que havia uma chance de recuperá-la. Mas a situação era complicada. A casa havia sido vendida para terceiros e o processo de recuperação seria longo e custoso. «Preciso pensar sobre isso», disse ela ao advogado. «É muita coisa para processar de uma vez». Enquanto Helena lidava com essas revelações, Ricardo enfrentava as consequências de suas decisões. A empresa que havia construído com tanto esforço estava em crise e ele havia perdido uma quantidade significativa de dinheiro ao romper com Augusto. Mas, estranhamente, ele se sentia mais leve do que havia se sentido em anos. Pela primeira vez, estava fazendo negócios de uma forma que não comprometia sua integridade. Foi durante esse período turbulento que o destino interviu de forma inesperada. Helena estava saindo da escola de música da Orquestra Sinfônica, onde havia começado a trabalhar, quando reconheceu uma figura familiar na calçada. Era Ricardo, parado na chuva, olhando para o prédio. Ele parecia mais magro, mais cansado, mas havia algo diferente em sua postura. Uma serenidade que não estava lá antes. «Ricardo!» chamou ela, aproximando-se com cautela. Ele se virou e por um momento ambos ficaram sem palavras. «Helena», disse ele finalmente. Eu não sabia que você trabalhas aqui. Comecei na semana passada», respondeu ela. «E você? O que está fazendo aqui?» Ricardo hesitou.